A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou a Patrícia Menezes e hoje venho trazer uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Desde já gostaria de pedir para você deixar o seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal, para que quando lançarmos novos vídeos você seja notificado, seja aí o primeiro a receber. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Hebreus, capítulo 11 e o versículo 1, que vai falar sobre a fé. Vamos meditar nesse livro que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Outras versões vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, o autor vai descrever a fé, dizendo que a fé é o firme fundamento, ou a certeza. É o firme fundamento. A fé ela é firmada na palavra de Deus. A fé ela não é um pensamento positivo, não é palavras positivas. Não, a fé ela é a palavra de Deus. A certeza de que o que Deus promete se cumpre nas nossas vidas. Nós vamos ver o exemplo de Abraão. Os nossos antepassados na fé, eles conquistaram, eles venceram, porque eles conheceram o verdadeiro Deus. Abraão, ele ouviu a voz de Deus. E eu entendo que aí está um princípio, né? É ouvir. Abraão, ele ouve quando Deus fala com ele. Deus pede para que ele saia da sua cidade, da sua terra, do meio da sua parentela e vá para um lugar, uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia onde que ficava, mas que Deus ia guiá-lo até essa cidade em segurança. Abraão ouviu a voz de Deus, creu e obedeceu. Então, quando ele ouve, acredita e obedece, é gerado entre Abraão e Deus um relacionamento. Abraão começa agora a se relacionar com Deus. Ele começa a desenvolver um relacionamento de amigos. Ele é amigo de Deus agora, então ele ouve e obedece e segue as instruções que Deus lhe dá. E com certeza o resultado para Abraão foi um resultado de conquista, de vitórias. Abraão, a gente vai verificar que no meio da trajetória dele sair da terra dele para chegar até a terra prometida que Deus havia prometido para ele, ele passou por várias dificuldades, ele passou por várias adversidades, mas em todas as dificuldades, em todas as adversidades, Deus se revelava para Abraão. Deus conversava com Abraão. Então a fé, ela vem pelo relacionamento. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente quer desenvolver a fé, quando a gente quer desenvolver essa confiança, nós primeiro precisamos entender como fazer isso. E o passo para fazer isso, para que essas coisas aconteçam, é através da palavra de Deus. É através do relacionamento com Deus. Então, como que eu devo fazer? Eu devo ler as Escrituras, ler a palavra. Aqui, através da palavra, Deus vai se revelando para nós, quando nós no princípio desse relacionamento, né? E através desse relacionamento de conhecer, de saber o que Ele gosta, como Ele age, o que Ele espera de nós, né? Primeiro, nós precisamos acreditar que Ele existe, porque não tem como eu obedecer alguém que eu não acredite que exista, alguém que eu não tenha um relacionamento, alguém que eu não tenha confiança, né? O relacionamento vai trazendo confiança. E através dessa confiança, nós vamos desenvolver a nossa fé. A fé, ela é um dom de Deus. Jesus disse que se alguém tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, falaria os montes e eles se transportariam. Então, às vezes a gente fica, mas eu não tenho fé, a minha fé é tão pequena. Aí onde está? Porque se nós queremos que a nossa fé ela seja aumentada, ela seja crescida, né?
na nossa vida espiritual, nós precisamos pedir para Deus, porque Deus é quem dá a fé, não é uma condição humana, né? Eu quantifico a minha fé. A gente tem que orar e pedir para que Deus ele acrescente a nossa fé, ele aumente a nossa fé. Nós temos exemplo, por exemplo, um exemplo de Moisés. Moisés, ele ouviu a voz de Deus na sarça, ele se aproximou, ouviu a voz de Deus, conversou com Deus ali, se relacionou, Deus foi se revelando para ele, e ele ainda com algumas inseguranças, dizendo, Senhor, mas eu não sei falar direito. Ele estava olhando ali para as suas limitações. E o Senhor mostrou para ele que seria com ele, dando a ele confiança, mandou que ele lançasse o seu cajado, né, ao chão, e o cajado se transformou numa serpente. Depois Deus pediu para que ele pegasse pela cauda, e ele pegou, e voltou outra vez a ser cajado. Depois o Senhor mandou que ele colocasse a mão no seu peito, e aí a mão dele se tornou leprosa. Depois o Senhor pediu para que ele colocasse outra vez, e a sua mão tornou-se sã. E aí o Senhor realizou vários milagres, né? Mandando aquelas pragas no Egito, abrindo o Mar Vermelho. Ou seja, Deus disse para Moisés que lhe daria uma terra, que tirasse o povo do Egito, que uma terra esperava, que é a Canaã. E Abraão creu, e dentro dessa crença, desse momento de crer, teve um relacionamento, uma caminhada. E quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais Ele vai se revelando para nós. Foi assim na vida dos antepassados. Quanto mais eles criam, quanto mais eles se relacionavam, mas Deus ia se revelando, Deus ia mostrando, né, o seu poder, a sua glória na vida deles, e a fé deles era inabaláveis. Abraão é um pai da fé. Né? E nós hoje, nós cremos, a nossa fé, porque a nossa salvação não é por obra, mas é por fé. Porque a mesma promessa que Deus fez para Abraão, fez para Moisés, da terra prometida, Ele também nos fez. E é por fé que nós cremos que um dia nós vamos para essa terra celestial, a nova Canaã. É por fé que nós andamos, é por fé que nós amamos a Deus. É por fé que nós acreditamos que Jesus vai voltar para nos levar para morar nessa cidade que tanto nós almejamos, né? Esse é o motivo que nos faz seguir todos os dias, caminhando na presença de Deus, mesmo sabendo que nós vamos passar por provações e por adversidade. Nós vamos ver os nossos irmãos, discípulos, eles passaram por grandes tribulações. Muitos foram decapitados, lançados em arenas, muitos sofreram apedrejamento, né? Nós vemos a história de Estevão, que estava sendo apedrejado ali, mas ele não desistiu da cruz, ele não desistiu de Jesus, porque a fé dele era inabalável. Ele sabia, ele cria inteiramente, confiava plenamente nas promessas de Jesus, que os homens ali poderiam acabar com a sua carne física, mas a sua alma, o seu espírito, ninguém poderia tocar, porque ele sabia para onde ia a sua alma. E a Bíblia diz que quando ele se coloca de joelhos, ele olha para o céu e vê o céu aberto. Ele vê Deus ali, né, de pé ali assistindo aquele apedrejamento, e ele se alegra e ele diz para o Senhor, Senhor, não impute a ele esse pecado. Porque ele cria na sua fé. Então, que você venha crer. E para que você venha crer, você precisa se relacionar. Se relacione com Deus. Conheça mais a este Deus tão maravilhoso que pode realizar coisas impressionantes na sua vida.